E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya, continuando as análises que eu estava fazendo dos mangás que eu estou relendo, incluindo o Final Edition do clássico, incluindo The Lost Canvas. Hoje vem um vídeo sobre um dos cavaleiros favoritos, né, da fandom, principalmente da fandom de The Lost Canvas. Falaremos hoje sobre a Albáfica de Peixes. E eu vou explicar para vocês por que a Albáfica de Peixes mudou a história inteirinha de Lost Canvas e por que, se não fosse aquele arco da Albáfica, a história poderia ter sido completamente diferente. Tá curioso? Fica aí no vídeo, com certeza você vai gostar da análise. E você que já conhece o canal, dá o like, se inscreve no canal e manda o vídeo para de vocês. Pessoal, se você quiser e puder, já assiste o canal Mundo Seiya faz tempo, não se esquece, você pode tornar-se membro do canal Mundo Seiya com apenas R$8 mensais, você pode fazer parte do grupo WhatsApp do canal, né? E também, gente, quer comprar mangá de Saint Seiya? Compra no meu link aqui embaixo, tá? Final Edition, Lost Canvas Guide, Episódio G, né? Next Dimension, Time Odyssey, tudo você pode comprar no Amazon, né? Os preços, inclusive, estão bem legais lá, estão melhorando os preços, né? E você pode comprar no meu link e me ajudar de maneira indireta. Pessoal, vamos lá então, sem mais enrolações, falar sobre Lost Canvas, sobre a Albáfica de Peixes. Vamos lá? Então, gente, só para explicar, né, para quem mora debaixo de uma pedra, né, Lost Canvas é a história da Guerra Santa do passado, escrita pela Shiori Teshirogi, né, 243 anos antes do clássico. Não é uma história canônica, é um spin-off não canônico, né, uma versão de como teria sido a Guerra Santa, né, na visão de um outro autor que não é Masami Kurumada, tá? E bom, o momento da história que a gente vai analisar hoje é o momento que Tema, Yato e Uzuriha estão escapando do Yomotsu, né, enfrentando o Mandrágora, e lá no santuário, o santuário está sendo atacado, né, pelo Minos de Griffon e mais alguns espectros, tá? Por que eu estou analisando esse momento da história? Porque nesse momento da história, a autora Shiori Teshirogi resolveu colocar um Cavaleiro de Ouro para aparecer e para lutar pela primeira vez, um Cavaleiro de Ouro lutando por bastante tempo, né, e sendo meio que um protagonista do volume, né? O Tema até agora, como eu já falei num outro vídeo, ele já tinha tido uma lutinha ou outra, mas o foco ele estava na história, ele não estava na ação. As lutas do Tema não eram tão focadas com vamos dizer assim, viravoltas durante a luta, ocupando muito tempo, muitas páginas, como as lutas do Seiya no clássico. Então dava pra ver que o Lost Canvas estava com uma pegada de mais de contar história e menos de porradaria, menos de luta e mais de história, né? Como eu comparei as lutas que o Tema teve até agora no Lost Canvas, as mini lutas que ele teve com alguns espectros, com as lutas que o Seiya tem no começo do mangá clássico, como Seiya vs Gek, Seiya vs Pegasus Negro, Seiya vs Ikki e outras lutas que o Seiya tem, né? E nesse momento o Albáfica ele vai lutar contra o Minos, né? Ele luta contra o Minos, tem uma luta bem legal contra o Minos, tem basicamente os ossos quebrados, usa um golpe novo, né, que são os espinhos, o sangue que é transformado em espinhos, que ele usa contra o Minos. Então tudo muito legal, né? Tudo com aquela questão do Albáfica tendo dificuldade para enfrentar o Minos, que é um personagem que é um juiz do inferno, que tem o mesmo nível, tá na mesma linha de poder de um Cavaleiro de Ouro, né? Então foi uma luta bem legal. Eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram dessa luta, né? E por que eu quero dizer que essa luta do Albáfica contra o Minos mudou tudo em Lost Canvas? Gente, até o momento, Saint Seiya, o Saint Seiya clássico, ele era focado, né, no esforço dos bronze. E até o momento de Lost Canvas nós tínhamos ali o Tema, o Yato e a Uzuriha, que já estavam ali se construindo como, olha, vamos fazer com eles parecido com o que a gente fez com Seiya Shiryu, Yoga Shun e Ikki lá no clássico, tá? Porém, com a Albáfica de Peixes aparecendo e com o arco dele tendo dado certo, né, agradando os leitores e emocionando os leitores,
Lost Canvas mudou, né? E Lost Canvas achou o seu formato que vai se repetir até o fim do mangá. E qual é o formato que é esse, gente? O formato é Cavaleiro de Ouro aparece, Cavaleiro de Ouro conta a historinha, Cavaleiro de Ouro luta, mita, sangra, Cavaleiro de Ouro vence ou faz algo relevante na história e Cavaleiro de Ouro morre. Esse é o padrão que se repete para praticamente todos os Cavaleiros de Ouro de Saint Seiya The Lost Canvas. Não estou falando do Gaiden aqui, Gaiden é outra coisa, mas estou falando do Lost Canvas do 1 ao 25, Lost Canvas tradicional, né? E esse formato agradou muito. As pessoas queriam ver qual que é o próximo Cavaleiro de Ouro que ia aparecer, quais são as histórias que iam estar, vamos dizer assim, que iam estar ao redor desse Cavaleiro de Ouro. Eu diria que esse formato foi um formato que deu certo, e eu diria que parte dos fãs, né, gosta muito desse formato, tá? E é um formato não tão difícil de fazer. Você vai avançando a Guerra Santa, né? A partir do momento que você coloca em cada arco um Cavaleiro de Ouro. Então começou com o Albafica, depois foi pro Asmita, depois pro Aldebaran, Asgard, né? E foi indo, né? Nós fomos aí avançando da Lost Canvas com cada arco, praticamente cada arco, tendo como foco um Cavaleiro de Ouro, né? E gente, apesar desse fanservice ser legal, né? O episódio G já tinha tentado fazer uma coisinha ou outra, apesar do episódio G focar muito no Aiolia, tá? A Shiori, ela seguiu isso ao pé da letra. Cada arco para um Cavaleiro de Ouro, né? Tanto que o Albafica morreu, pronto, aí agora vai outro. Aí morre, aí vai outro, né? Apesar de ser um jeito divertido de se contar a história e de ter muito fanservice, e todo fã gosta de fanservice, né? Eu diria que isso é um pouco problemático para mim. Por isso que eu não coloco The Lost Canvas lá no top 1, né? lá em cima no meu ranking de spin-offs, né? Porque o clássico, né? O que eu quero ver em Saint Seiya? Eu quero ver protagonistas que são fracos, eu quero ver protagonistas que estão lá na patente mais baixa possível, que são zoados, subestimados, que todo mundo, ninguém dá moral para eles. E eu quero ver esses protagonistas se superando, eu quero ver esses protagonistas ralando, né, se arrastando no chão, levantando. Eu quero ver esse tipo de protagonista, tá? Eu quero ver o esforçado contra o gênio. E é isso que o Kurumada escreve. Eu acredito que os spin-off deveriam ter mais momentos assim, tá? Mas eu entendo completamente qual que era a ideia de fazer isso na época, tá? Eu não tô falando que isso é essencialmente ruim para todo mundo. Tem gente que gosta de Cavaleiros do Zodíaco Saint Seiya, né? Pra ver Cavaleiro de Ouro lutando. Tá bom, né? Mas não é o meu caso. Eu gosto ali da essência ali do Kurumada, né? A essência da história do Kurumada, né? Mas eu entendo que na época existia uma ideia de querer ver mais os Cavaleiros de Ouro participando, né? A galera tava assistindo a saga de Hades, que tem participação dos Cavaleiros de Ouro, e as pessoas queriam, na época, ver mais Cavaleiros de Ouro participando, né? O episódio G, ele não entregou tudo que as pessoas queriam, porque era muito pouquinho dos outros personagens que não fossem ali o Aiolia, né? O pouquinho que teve ali com a luta grandona do Shura, né? No episódio G clássico, né? Contra o Crestus, se eu não me engano, no volume 16, a galera curtiu. Uma luta grandona que teve do Shura, mas faltou, né? A gente não viu tudo. E o Lost Canvas entregou bastante nesse ponto. Mas eu diria que essa demanda por ver Cavaleiro de Ouro lutando já foi. Eu acho que a gente já teve o suficiente disso hoje em dia, tá? E eu não gosto quando as obras fiquem martelando Cavaleiro de Ouro toda hora, né? Eu prefiro quando foca na essência do clássico mesmo, que é personagem fraco ali apanhando e ralando, né? É isso que eu gosto de ver.
É isso que eu valorizo bastante hoje em dia. Como eu falei, não estou falando que é ruim, só estou destacando Albáfica de Peixes como personagem que mudou, né, todo o Lost Canvas, né, mudou o jeito que talvez o mangá tivesse programado para ser, simplesmente porque o arco deu certo, né? E como todos vocês sabem, o mangá ele vai se moldando a partir da leitura e do feedback dos leitores, principalmente os mangás semanais, né? E principalmente para autores novos, né? Claro que o Kurumada hoje, não sei até que ponto que ele muda as coisas por conta de leitor. Talvez ainda assim, um pouco, né? Mais menos, porque ele é um autor velho, ele já faz a temporada inteira, e aí se a temporada já está pronta, aí como é que faz, né? Eu até tenho algumas opiniões sobre algumas coisas que ele pode ter mudado inactivamente por conta de opinião dos leitores, tá? Mas esse não é o assunto de hoje, né? O assunto de hoje é o Barriga de Peixes e eu queria muita opinião de vocês, né? Já pararam para pensar por esse lado? Já pararam para pensar por que Lost Canvas tem esse formato que ele tem, né? Pararam para pensar nisso? Queria ouvir muita opinião de vocês nos comentários aqui abaixo. Pessoal, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.